Fala pessoal, todos lá, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu tô com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Moto X Force, smartphone mais poderoso que a Lenovo barra Motorola tem no Brasil, e Xperia Z5 Premium, que também é o smartphone mais poderoso que a Sony tem no Brasil, que é o Z5 com tela 4K. Na primeira diferença dos dois, desligando aqui o display, você tem um reflexo enorme aqui, mas você tem a clara diferença em tamanho. O Z5 Premium é maior do que o aparelho da Motorola. Então tem aqui, ele é mais alto, ele tem 149mm de altura, o Moto X Force, contra 154 no Xperia Z5 Premium, mas ele é mais fino, são 75.8mm contra 78mm no Moto X Force, e 7.8mm contra 9.2mm no Moto X Force. Então ele é mais fino e... cancela, não quero abrir foto. Ele é mais fino e menos espesso do que o Moto X Force, só que o Moto X Force é menos alto. Ele tem também um peso um pouco maior, são 180 gramas contra 169 no Moto X Force. A construção é diferente, você tem vidro na parte traseira aqui no aparelho da Sony contra uma malha de nylon no aparelho da Motorola, com os dois equipados com metal nas bordas. Então você tem que metal nas bordas. O aparelho da Sony tem um plástico aqui na ponta que é para absorção de impacto, perfeitamente invisível, mas tem sim um plástico ali muito bem posicionado, e um leitor de impressões digitais que fica aqui, algo que não existe no Moto X Force. Então só colocar aqui o seu dedinho e ele liga. Moto X Force tem que ser com PIN, senha ou seja lá o que for que você queira para desbloquear seu dispositivo. Aqui na parte da frente a gente tem a primeira diferença também em tela. Os dois têm uma tela muito boa, só que a tela do Moto X Force é uma tela AMOLED com 2560 por 1440 pixels, ou seja, 2K em resolução, contra uma tela de 3840 por 2160, uma tela superior ao que você encontra no Moto X Force. E para mostrar aqui a diferença, eu vou te trazer aqui o mesmo ícone, deixar o ícone um ao lado do outro, agora sim aproximar e trazer os dois dispositivos ficarem lado a lado até onde o foco resolver trabalhar. Então, ok, aqui eu tô com foco. Para você ter uma ideia quão próximo eu tô da tela, esse aqui é meu dedinho, que é o tamanho quase da tela inteira, e você pode ver que é perfeitamente visível dos dois lados, não há diferença clara em qualidade. Sim, o 4K faz diferença, mas se você utilizar a tela nessa distância, talvez você vai encontrar alguns problemas de visão. Trocar aqui mais um outro ícone, trocar esse ícone aqui e passar do CPU-Z para cá. Você pode ver aqui, os dois são muito bons no que fazem, o que mostra que a tela 4K talvez não seja lá um grande recurso matador como pode parecer que seja. E em tecnologia, os dois trabalham com tecnologias diferentes. Como eu falei, um é AMOLED, outro é IPS, e 5.5 polegadas no lado da Sony contra 5.4 da Motorola. Então eu vou abrir aqui exatamente a mesma figura, os dois abrindo a mesma imagem. Então tem aqui a mesma figura dos dois lados e os dois preenchendo aqui. Você pode ver que a diferença é muito pequena entre cada um dos dispositivos, não é muito visível a diferença, os dois com uma grande capacidade de reprodução de cores sem nenhuma aberração. O Moto X Force com um pouco mais de contraste e com um brilho um pouco maior do que a tradicional de telas AMOLED, né, IPS. E em ângulo de visão, como você pode ver, os dois trabalham com um ângulo bem grande, o que não traz nenhuma diferença para os dois lados. No lado de hardware, a gente tem basicamente o mesmo chipset, os dois rodam Snapdragon 810, sendo os dois com 8 núcleos, é claro, 4 núcleos desses 8 rodando a 1.5 GHz, outros 4 a 2 GHz dos dois lados, ou seja, exatamente a mesma velocidade, a mesma quantidade de núcleos e a mesma GPU, uma Adreno 430 rodando por aqui. Em memória RAM, você tem 3 GB dos dois lados e com memória interna 64 GB no lado da Motorola contra apenas 32 GB, ou seja, metade disso no lado do Xperia Z5 Premium. Fechando todos os aplicativos, nem o aplicativo aberto aqui no fundo, para mostrar o desempenho, se esse hardware tão igual traz um desempenho igual. Então, novamente, nenhum aplicativo aberto, todos os aplicativos foram fechados, e abrir os mesmos apps criados pelas mesmas empresas, atualizados na mesma versão.
Esse reflexo tá me deixando feliz. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Ambos sim, exatamente ao mesmo tempo, quase. Twitter em 3, 2, 1. Moto X-Force foi um pouquinho mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. Ambos basicamente ao mesmo tempo, sem nenhuma diferença. E para testar de uma forma muito crua qual a diferença dos dois aparelhos em desempenho, eu vou abrir o AnTuTu, que não é a melhor forma para poder se mostrar qual é melhor, mas você vê aqui a pontuação diferente que existe de pontuação. Mas enfim, vamos lá executar o teste ao mesmo tempo. E em comunicações você encontra um Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, N, AC nos dois lados. Os dois com Dual Band, os dois com Wi-Fi Direct e os dois com Hotspot, que apenas o aparelho da Sony tem DLNA. Os dois com Bluetooth 4.1 com ADSP e aptX está presente apenas no Xperia Z5 Premium, enquanto isso EDR e LE apenas no Motorola. Os dois com GPS, AGPS e GLONASS, só que apenas o aparelho da Sony trabalha também com Beidou. Os dois com NFC funcionam para praticamente qualquer coisa que você quer e os dois sem infravermelho. Vai lembrar que existe infravermelho aqui, mas apenas para quando você passa a mão e a tela identificar que você passou a mão. Não é tipo de comunicação utilizada. Apenas o Xperia Z5 Premium trabalha com rádio FM com suporte a RDS e os dois trabalham com micro USB 2.0. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, mas apenas o aparelho da Sony trabalha com leitor de impressões digitais e barômetro também no dispositivo. Os dois 3G trabalham com 3G quadriband e 4G funcionando no padrão brasileiro sem nenhum problema e em qualquer operadora do Brasil. E o Moto X-Force acabou com 94.710 pontos, com 86.871 pontos do aparelho da Sony. E agora em câmera, os dois dispositivos têm uma câmera bastante diferente. Você tem uma câmera mais completa, um aplicativo de câmera mais completa no Xperia Z5 Premium, que trabalha com uma interface um pouco minimalista, tão minimalista como que você encontra no iPhone, só que ele tem uma versão de controles manuais aqui, algo que não existe no aparelho da Motorola. O aparelho da Motorola de fábrica vem apenas com uma interface mais simples, com botões que ficam escondidos nesse lado aqui, os botões ficam visíveis, e até o modo automático que é muito competente, e os dois com altíssima resolução. Os dois trabalham com uma resolução de 23 megapixels no lado da Sony contra 21 megapixels do lado da Motorola. E a qualidade da imagem fica muito próxima em resultado final. Para você ver todas as fotos tiradas com o Moto X-Force e o Xperia Z5 Premium, é só clicar no link que acompanha a descrição desse vídeo. Lá tem um review de cada um deles, mostrando qual dos dois tira a melhor foto. Mas o meu voto fica meio que no empate, que os dois conseguem um resultado muito bacana de qualquer forma. No lado de bateria, você tem baterias bastante pomposas, só que no Moto X-Force é um pouco melhor. São 3.760 mAh contra 3.430 no aparelho da Sony. Isso acaba entregando uma autonomia um pouco maior no aparelho da Motorola, mas não é tão grande assim. O aparelho da Sony vem com modos de economia de energia que são mais inteligentes do que o da Motorola, que é o Android puro. Ele não é tão inteligente assim na hora de economizar, mas ele tem a força bruta de mais capacidade de energia, de uma bateria maior, e isso acaba entregando uma autonomia maior. No review de cada um dos aparelhos que estão na descrição do vídeo tem o comparativo, tem o detalhamento da autonomia de bateria num dia inteiro em tempo real. Então você pode acompanhar lá os detalhes mais minuciosos sobre o consumo de bateria. Mas o Moto X-Force tem uma autonomia sim maior, mesmo que você tenha aqui um gerenciamento mais inteligente no aparelho da Sony. Tela 4K realmente, por mais que quase nunca exiba coisas em 4K, realmente em 4K, ele trabalha em Full HD em 98% do tempo, realmente gasta mais do que o aparelho da Motorola. Em extras, você tem aqui os dois dispositivos em versões bastante recentes do Android, só que o aparelho da Motorola trabalha com uma versão um pouco mais... sobre telefone...
um pouco mais recente ainda, você tem Android 6.0 contra o Lollipop no aparelho da Sony, e isso faz com que o Moto X Force já esteja mais atualizado. Sim, o Xperia Z5 Premium será atualizado, mas de fábrica você sai com o Moto X Force com a versão mais recente disponível do sistema operacional no momento que você saiu com o aparelho, tirou da caixa. O Moto X Force tem um corpo muito mais resistente, ele aguenta muito mais pancadas, ele tem áudio estéreo aqui, só que o áudio estéreo do Xperia Z5 Premium é um áudio estéreo muito mais envolvente, porque ele tem áudio nos dois cantos aqui, e que acaba envolvendo mais o usuário do que o Moto X Force, que o áudio é aqui na parte da frente. E em custo-benefício, o Xperia Z5 Premium custa muito mais caro do que o Moto X Force. Você tem um preço de R$ 4.300 no aparelho da Sony contra R$ 2.400, é quase o dobro do que o Moto X Force. Você tem aqui também o Moto X Force com duas vezes mais memória interna e um corpo mais resistente, e não tenho o que falar, o Moto X Force sim é o campeão desse comparativo, porque o preço do Xperia Z5 Premium é proibitivo. Para saber mais detalhes sobre esse comparativo, fotos e outras informações, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Todo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.